Descomplicando a tabela periódica. Eu sou a Jamile, junto comigo neste projeto está a Jennifer e a Camille. Temos como objetivo alcançar a todos, tanto adolescente, criança quanto adulto, que tem interesse em aprender a descomplicar a tabela periódica. Primeiro tópico, o que é a tabela periódica? A tabela periódica ela foi desenvolvida em 1869 com o objetivo de organizar e agrupar todos os elementos químicos já descobertos pelo ser humano. Bom, essa é a cara da nossa tabela periódica. A tabela periódica ela tem no total 118 elementos químicos, sendo ele 92 elementos naturais e 26 elementos não naturais. A tabela também ela é dividida em famílias, que é as metais alcalinas, outros metais, não metais e os gases nobres. Como que é representado esses elementos químicos na tabela periódica? Por exemplo, o ferro. O ferro ele tem um número atômico de 26. As letras que simboliza esse elemento é o Fe e o número de massa atômica é 55,847. Como é encontrado no dia a dia? Por exemplo, no ar a gente encontra o oxigênio, que é um elemento químico essencial para a nossa vida. E o aço que é utilizado na construção de edifícios, a gente encontra a substância do ferro. Esses são alguns dos elementos químicos que encontramos no dia a dia. Agora eu vou passar para Jennifer. Olá, meu nome é Jennifer e agora eu venho com algumas dicas para entender melhor esse assunto. As pessoas fazem coisas malucas. Isso nada mais é do que uma ordem dos grupos na tabela, onde cada inicial forma um grupo. Grupo 1 são os metais alcalinos, como o sódio. Grupo 2 são os metais alcalinos terrosos, como o cálcio. Grupo de 3 a 12 são os metais de transição, como o ferro. Grupo 13, borro. Grupo 14, carbono. Grupo 15, nitrogênio. Agora, aplicando tudo isso à engenharia, mais específico à construção civil. A química está presente na construção civil em todos os materiais, como, por exemplo, o aço, o cimento, todos passam por processos químicos. A argamassa, por exemplo, cimento, areia e água. O cimento, os principais componentes são o cal, a sílica, a alumina, óxido de ferro. A areia é um composto químico, também conhecido como a sílica, e a água, conhecido como H2O. Agora vamos entrar um pouquinho sobre o assunto da camada de valência. O que ela é? A camada de valência é a última camada de distribuição eletrônica de átomo e precisa de 8 elétrons. Camadas da eletrosfera. Os elétrons giram ao redor do núcleo atômico em diferentes camadas. Existem 7 camadas designadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Como são determinadas essas camadas de valência? É preciso identificar a família e o período de cada elemento. Assim, enquanto a família 1A apresenta 1 elétron de valência, a 2A apresenta 2 e assim segue. Alguns exemplos. O oxigênio ele tem o número atômico 8 e ele possui 6 elétrons na camada. O ferro, número atômico 26 e possui 2 elétrons na camada. O cloro tem o número atômico 17 e possui 7 elétrons na camada. Assim, nosso grupo encerra o assunto Descomplicando a Química e introduzindo um pouco da química na construção civil. Obrigado pela atenção.